Olá, queridos, graça e paz, sou o pastor Evandro Rezende, da Igreja Faith Mission Church. Além de pastor, também sou graduado em História e Geografia e estou aqui para dizer um pouco sobre o artigo 88, que está causando tanta polêmica nas redes sociais. Muitas pessoas têm me perguntado qual a minha opinião sobre isto. Então eu quero dar uma opinião teológica e histórica. Precisamos entender um pouco sobre a Bolívia. A Bolívia é uma ex-colônia espanhola. Por mais de 200 anos foi explorada pela Espanha. Foi uma grande exportadora de prata. Pode-se dizer que a maior mundial naquela época. E hoje é um grande exportador de gás natural. O Brasil recebe mais de 50% de todo o gás que é produzido na Bolívia. A Bolívia teve a sua independência em 1809 por Simão Bolívar, ao qual acabou recebendo o nome de Bolívia em homenagem a Simão Bolívar. E nos últimos 50 anos a Bolívia foi administrada por uma direita corrupta. E em 2006 Evo Morales chega ao poder com o apoio dos grupos da Igreja Católica, das igrejas evangélicas e de toda uma sociedade. O sindicalista do Sindicato da Coca, ele chega ao poder com a promessa de reconquistar a autoestima dos bolivianos que tinha se perdido ao longo dos anos. Evo Morales, ele teve o apoio das igrejas evangélicas. A igreja evangélica boliviana apoiou o governo de Evo Morales. Isso me faz lembrar da Alemanha nazista. Antes de Hitler chegar ao poder, a Alemanha nazista estava com uma grande inflação. Ela era proibida de desenvolver várias indústrias, de criar estradas, porque o Tratado de Versalhes lançava sobre a Alemanha vários empecilhos, proibia de se desenvolver. Adolf Hitler, ele chega no momento em que a igreja alemã está decadente e ele chega com o objetivo, com a promessa de reconquistar toda a política perdida pela Alemanha e depois se torna na Alemanha nazista. Eu quero dizer que casamento entre Estado e igreja jamais e nunca será bem-vindo por Deus. Igreja e Estado não caminham junto nessa estrada. O que está acontecendo na Bolívia nada mais é do que uma resposta desse casamento. É o momento do divórcio. E em todo divórcio tem os momentos difíceis e os momentos dolorosos. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14, que o povo que clama por Deus, se não se arrepender e não se humilhar dos seus maus caminhos, não voltar dos seus maus caminhos, Deus não poderá responder às suas orações. A igreja, ela nasce em perseguição e ela terminará em perseguição. Tudo isso que está acontecendo é a doutrina marxista, é a doutrina do socialismo, do comunismo. Eles têm que calar as igrejas. E quando a igreja ela se une, ela se atrela ao Estado, ela sofre uma consequência. Veja bem, veja o que está acontecendo no Brasil hoje. Corrupção, todas as instituições, judiciário, executivo, legislativo, está desacreditado pela população. Um homem chega ao poder com a promessa de reorganizar o país em 2002. Todas as igrejas evangélicas, igreja católica, apoiaram o governo do PT. E hoje essa roubalheira não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a segurança. Consequência, uma união que não dá certo. Eu quero dizer a você que a igreja, ela não precisa da política. Eu quero dizer para você que a igreja não precisa do Estado, a igreja precisa do seu Senhor. A igreja precisa agradar ao seu Senhor e único, ao qual é o noivo dela. A igreja, ela tem que ter um papel na sociedade, de formar cidadãos de bens, cidadãos capazes de gerar e de multiplicar numa sociedade corrompida. Nós somos sal e luz. Eu admiro quando um deputado federal diz que Deus mandou ele apoiar um governo corrupto. Jamais, isso é incoerente à palavra de Deus. É incoerente nós precisarmos da política para sobrevivermos. No tempo da igreja primitiva, nós não precisávamos de senadores romanos.
No tempo da igreja primitiva, a igreja ela crescia e se multiplicava mediante as lutas. Se hoje falta dinheiro aos hospitais, se hoje nós não temos estradas no Brasil, se hoje é corrupção em cima de corrupção, eu quero dizer que as lideranças evangélicas do Brasil têm a sua parcela de culpa, porque vocês apoiaram esse governo corrupto. Assim como a igreja da Bolívia apoiou o governo Evo Morales, achando que ele iria resolver o problema da Bolívia, e hoje ela está padecendo com o artigo 88. Mas não se desespere, isso é bíblico. As lutas elas terão que vir, assim como foi na Venezuela. As igrejas apoiaram a Venezuela, o governo ditador da Venezuela. As igrejas brasileiras apoiou o PT. Hoje, lideranças evangélicas sentam com Michel Temer para apoiar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Ou seja, os pastores estão contribuindo para lesar as ovelhas, das quais dizimam, das quais necessitarão das aposentadorias. E pastores sentam achando que estão sentando junto aos reis e governantes, porque é promessa de Deus, uma promessa equivocada, uma teologia hipócrita, uma teologia mentirosa. Eu quero dizer que nos últimos 100 anos foi pregada uma teologia de retalho. É preciso voltar às origens, é preciso voltar ao princípio e reestruturar a teologia. São várias denominações que pregam o mesmo Deus, porém não conhecem o Deus que prega. Nós não tememos, estão achando que é o diabo. O diabo foram os líderes evangélicos, assim como na Alemanha nazista, que não buscaram a direção de Deus, mas quiseram fazer conchavos com o governo, com a política, com o Deus deste mundo. O diabo leva Jesus diante do pináculo e diz: se tu me adorares, toda esta glória eu lhe darei. Ou seja, adoraram o diabo, adoraram a glória de Deus, e agora vêm as consequências. Muitos podem não entender esta mensagem, mas eu quero te dizer que a igreja não precisa do Estado, a igreja precisa viver a palavra de Deus para formar bons cidadãos. Pense nisto, reflita sobre isto, e que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.